Com esse vídeo eu estou dando início a um projeto que eu tinha muita vontade de iniciar logo e resolvi iniciar agora, do nada. Esse canal aqui é para ajudar você a criar suas artes gráficas, tá? Ajudar principalmente quem? Voluntários de igrejas para criar artes para sua igreja. Você que tem canal no YouTube quer criar thumbs e tudo mais. Tem até aqui ó, no Photoshop você está vendo que eu tenho algumas thumbs minha. Enfim, vai ser muita coisa boa aqui em relação à arte gráfica. Edição e tudo mais, esse canal não vai ter. Então vai ser só assim, ó. Meto a tela para gravar, webcamzinha aqui e pau nelas. O negócio aqui é você ver o conteúdo rolando aqui e eu te dando as dicas, te passando todo o meu processo criativo, enfim. Não sou expert, não sou o melhor cara indicado talvez para te falar sobre arte e tudo mais, porém eu tenho vontade de passar o meu conhecimento e é o que eu vou fazer aqui, certo? Não vai ter edição, então para te poupar o seu tempo de vida, eu vou dando uns pauses na gravação em algum processo que for um pouco mais demorado, eu pauso, depois volto e tal, para te poupar esse tempo aí, beleza? Eu tenho usado o Photoshop pra caramba ultimamente para criar arte gráfica, de longe é meu programa favorito, eu já usei bastante o Illustrator no passado, mas agora é mais o Photoshop, então eu vou te mostrar tudo no Photoshop, eu acho que é o mais indicado para fazer as coisas que eu vou fazer e o jeito que eu faço também. Photoshop é show demais, tá? Eu tenho algumas artes aqui e tal, mas a gente vai criar uma do zero. A minha missão agora é criar uma arte Manhã com Deus, o tema é esse, vai ser uma programação da igreja, Manhã com Deus. É o seguinte, eu costumo criar as artes quadradas e eu já vou te explicar por quê, ou 1920 por 1920 ou 1080 por 1080. No caso eu vou colocar 1920 por 1920, vamos sempre prezar pelo máximo de qualidade, não importa onde vai postar, depois tiver que diminuir, a rede social que você vai postar diminui por conta dela, né? Beleza, a minha arte eu começo criando quadrada e aí eu faço uma referência aqui, ó. Eu pego esse carinha aqui, que é o quadrado, só estico ele de qualquer jeito aqui, ó, e tá vendo aqui em cima, bem aqui, eu tenho a resolução desse quadrado que eu fiz em pixels. Então o que eu vou colocar aqui, ó, a largura eu vou colocar 1080 e a altura eu vou colocar 1920. Por quê? Esse é exatamente a resolução de pé do Stories, por exemplo, ou de alguma tela, enfim, é a resolução 1080p, só que na vertical, né? No TikTok da vida, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar, opa, acabei girando sem querer. Eu vou alinhar esse cara aqui no meio, porque esse aqui vai ser minha referência. Então, eu vou pegar essa ferramenta aqui, vou apertar nesses três pontinhos, vou aqui na alinhar a, seleção e vou em tela. Para quê? Para ele alinhar esse meu objeto relacionado à tela. Então agora eu vou alinhar aqui pelo meio e vou alinhar aqui pelo meio, só que na vertical. Pronto. Agora eu tenho esse cara alinhado. Isso aqui a gente já vai deletar, porque ele só vai servir de guia pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha guia aqui, ó, se não estiver aparecendo a sua régua, você aperta o Ctrl R, daí vai aparecer esses carinha aqui, ó, tanto em cima quanto do lado. Aí você vai pegar aqui, simplesmente quando o seu mouse ficar com a setinha normal, não assim, tá? Quando ele ficar assim, você puxa aqui, ó. Tá vendo? Aí você faz uma reguinha. Aí você aperta o Shift do seu teclado e ele vai fazer um snap bem aonde está o seu elemento, ali o final do seu elemento, certo? Sem o Shift também vai, tá? Ele cola também. Então, beleza. Colei aqui e aí eu vou fazer uma outra régua desse lado. Pego aqui, puxo e pá, colou. Agora, esse meu retângulo eu posso simplesmente deletar. Essa aqui é a minha referência. Por que então que eu faço uma arte quadrada? Porque ao mesmo tempo que eu posso postar no feed do Instagram, eu posso postar no Stories do Instagram. Então eu vou fazer uma arte que tenha um preenchimento quadrado, só que as informações importantes vão estar nesse meio aqui, que é a parte onde você pode cortar e colocar no Stories e ficar aquele Stories inteirão, bonitão, certo? Então, como que eu começo criando uma arte de qualquer tipo de arte, tá? Eu primeiro vou começar com o tema, Manhã com Deus. Então eu vou apertar aqui meu T, então eu apertei a letra T, tá? Eu vou sempre mastigar um pouquinho mais, porque o objetivo aqui é ajudar as pessoas iniciantes, mas lógico, você também pode, que já tem um certo conhecimento, pode aprender algumas coisas aqui, mas o objetivo é os iniciantes. Vou apertar a letra T do meu teclado para pegar aqui esse cara que é a ferramenta de texto. Às vezes eu dou uns bugs na cabeça. Apertei aqui e já vou escrever Manhã com Deus, certo? Eu não sei se eu vou usar tudo junto, tá? Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher a minha fonte. O meu Photoshop tá todo bagunçado aqui, tá? Eu preciso organizar essas caixinhas e tudo mais.
Mas eu acredito que isso aqui você vai se achar aí, tá? Eu preciso achar, inclusive, onde estão as minhas fontes. Tá aqui, ó. Caracteres. Então, agora eu vou escolher a minha fonte. Essa parte aqui é uma parte maçante, tá? Porque é aquela parte que você vai ver fonte por fonte. Na verdade, eu já tenho mais ou menos um objetivo na minha cabeça, mas eu vou dar um pause para não ficar muito extenso aí para você ficar vendo eu escolhendo fonte, tá? Escolhi aqui algumas fontes, tá? Separei algumas fontes, na verdade. Eu sempre faço assim, vou colocando as fontes que eu tô mais tendencioso a usar e tal. O que eu costumo fazer quando tem um título assim? Geralmente as artes eu coloco um título no meio ali, que é o que vai chamar mais atenção, que seria o tema, né? Eu costumo fazer assim, com uma letra mais estilizada e uma mais forte, ou uma mais normal e outra mais estilizada, né? Depois eu mostro algumas outras artes que eu já fiz para você entender mais ou menos como que a minha cabeça pensa em relação a isso. Eu vou pegar essa fonte aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó, que é a GoBold, tá? Eu vou usar ela só a palavra manhã. Opa, acabei apertando sem querer aqui. O Photoshop tá meio travando aqui, eu acho que é porque eu tô gravando a tela, mas beleza, ó. Só vou pegar a palavra manhã com essa fonte GoBold e eu gostei aqui, ó, dessa letra aqui para colocar com Deus, entendeu? E aí eu vou compor as duas. O resto aqui eu vou até desligar, tá? Que não vai me interessar no momento. Então amanhã aqui eu vou abrir um pouco o espaçamento entre as letras. Vou colocar um 100 aqui. Acho que talvez pode ser até mais, 150. E vou aumentar o tamanho da menina aqui, ó. Eu acho que ficou muito espaçado, né? Eu vou colocar menos. Então, o vídeo, talvez o lado ruim desse tipo de vídeo é isso, né? Você vendo eu testando as coisas. Mas eu acho que vai agregar bastante. Se você quer aprender, você vai assistir, né? E isso é para quem quer aprender, então tá show. Praticamente um curso grátis. Olha só, eu acho que essa composição vai ficar legal. Legal. Talvez se eu tivesse uma outra fonte aqui na manhã, eu acho que ficaria melhor. Eu não estou muito tendencioso a essa, não. Talvez essa aqui, vamos ver essa aqui, ó, que é a Helvética, sei lá como é que se pronuncia isso aqui, que é uma fonte bem famosinha aí no meio dos designers. Talvez essa aqui vai cair melhor nessa situação. Eu acho que vamos partir desse princípio. Uma coisa que eu quero te ensinar aqui também é não se prender tanto em uma arte, porque quando você tem uma produção, cara, você tem que simplesmente desapegar de muita coisa, tá? Eu aprendi isso conforme foi passando o tempo e conforme o tempo da gente diminui, né? A gente tem mais coisas para fazer e aí precisa agilizar. Ó, eu vou dar um Ctrl Z para mostrar o que eu fiz, tá? Eu simplesmente selecionei as duas camadas, né, dos textos, tanto amanhã quanto com Deus, e vou dar um Ctrl G e vou agrupar aqui como... Cara, tá muito travando. No meu computador não fazia isso. O que está acontecendo? O OBS está carcando aqui. Estou gravando a tela com o OBS. Eu vou primeiramente centralizar no meio. Você lembra que, ó, vou dar um Ctrl Z. Eu estava com isso daqui alinhando pela tela. Então, se eu pegar o meu grupo e alinhar pelo meio e pelo centro aqui na vertical, eu vou ter isso alinhado no meio da tela. Agora, eu vou pegar as informações que eu preciso escrever. Então, primeiro eu vou jogar tudo quanto é tipo de texto que eu preciso pôr. E depois eu vou começar a pensar no fundo e tudo mais. Nem sempre eu faço desse jeito. Às vezes eu faço primeiro o fundo e tal, mas essa eu vou fazer assim. Beleza, ó, já peguei as informações que eu preciso. Sexta-feira, 26 de março, das 8h30 às 10h30 e presencial e online. Isso aqui são informações que precisam ser colocadas, ponto. Indiscutível. A partir daqui a gente vai encaixar as coisas. Sérgio, por que tá tudo amarelo esse negócio aí? Você vai fazer amarelo? Não. É porque a cor que eu abri o Photoshop estava assim já do texto e eu estou usando assim. Mas não vai ser necessariamente dessa cor, tá? Só sair colocando. As informações eu escolhi essa fonte Champagne Limousines, alguma coisa assim, ó. Esse nome aqui, ó, Champagne Limousines, é alguma coisa assim. Que é uma letra um pouco mais elegante. Isso daqui é uma programação de mulheres, então, por isso, uma letra mais refinadinha, pá, uma elegância, pá, porque mulher, é top, né, velho? Mulher, né? Não tem nada a ver falar isso, mas beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui o logo do Ministério das Mulheres, só um pouquinho. Prontamente, já joguei aqui o logo que eu vou colocar. Não precisa dar tanto destaque pro logo, mas
eu quero que ele esteja aqui, já que é das mulheres. E uma outra coisa que eu preciso, vou aqui na casinha, ó, eu vou pegar um projeto que está na minha nuvem aqui, deste culto aqui. Olha só essa arte aqui. Ixi, vai demorar um pouquinho para baixar, né? Enfim, porque eu preciso pegar uma informação que tem nesse cartaz para colocar nesse próximo também. Então a gente vai meio que reaproveitando algumas coisas, tá? Eu já vou te mostrar. Deixa eu dar um pause aqui. Abriu. Esse cartaz aqui eu fiz então para essa programação e a gente vai precisar dessa mesma informação aqui de agendar o horário e o número e tal. Então eu vou pegar simplesmente aqui, ó, tá num grupinho separadinho aqui para mim. Eu vou segurar aqui e arrastar para o meu sem título aqui que eu não salvei inclusive ainda, tá? É bom já ficar claro porque, ué, o que aconteceu aqui? Ficou sem cor o negócio, tava... Ah, tá, não, é porque lá tava preto, lá tava branco, tá? Deixa aqui quietinho aqui por enquanto. Vou colocar aqui horário só para eu saber. E agora vamos começar a dispor as coisas e colocar as coisas no caminho. Antes disso, tá minha GoPro ligando sozinha aqui do nada. Eu vou salvar o documento, né? Muito importante que você salve. Manhã com Deus, vou dar um salvar aqui, tá? Sempre salve aí, não esqueça nunca de salvar suas coisas, beleza? Primeira coisa para criar plano de fundo. O que eu estou fazendo muito ultimamente? Metendo logo é um fundo cinza, que eu não sei se é uma tendência, mas eu vejo muita arte de igreja assim, e eu gosto muito desse estilo, que é o fundo bem sem cor. E aí você dá cor no que você precisa destacar, mas lógico, não vai ficar um fundo chapado cinza assim, né? Você vê nessa arte aqui como que eu fiz, ó. Você coloca textura e vai compondo e dá cor porque você precisa, né? E é o que eu gosto de fazer, o que eu estou gostando muito de fazer ultimamente. Eu acho que está indo bem. Agora eu vou importar duas coisas que eu vou usar para o meu fundo aqui. Eu já baixei, inclusive, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Uma delas é esse cara que eu só peguei e arrastei a foto, tá? É essa foto clichê, né? De um sol ali, mas vai compor legal. E essa foto aqui da minha pastora maravilhosa, né? Que ela vai estar no cartaz aqui de fundinho também, beleza? Essa foto aqui ficou sensacional. E eu vou usar essas duas coisas. Primeira coisa que eu já vou fazer é dar um Ctrl U, que vai abrir para mim a matiz e a saturação, e vou tirar a saturação tanto da foto dela, quanto dessa outra foto aqui do sol nascendo. Por quê? Porque eu estou trabalhando assim, que eu falei, estou trabalhando com a parada mais no negócio do cinza aí, tá? E aí, eu vou pegar isso daqui, eu vou aumentar, deixar para cá. Quando você está trabalhando assim, ele tira a alteração, porque eu estou trabalhando num objeto inteligente, tá? Quando é um objeto inteligente, você vai adicionando filtros e eles vão ficando aqui de forma alterável, tá? Se eu tivesse um objeto que não é inteligente, o filtro seria usado e não teria mais como alterar o filtro, tá? Então eu vou meio que... Eu não sei se vai ficar boa essa imagem aqui, mas eu vou começar a trabalhar aqui em modos de mesclagem, então. Eu acho que eu vou usar talvez esses aqui, ó, de luz indireta, vai ficar legal. E aí eu já vou diminuir a opacidade aqui, vou trabalhando com a opacidade bem mais baixa, que é só para o negócio compor o fundo ali e não ficar tão evidente assim, talvez 50%, mais ou menos assim. Tá vendo? Já quase sumiu, mas a ideia é essa mesmo. Agora eu vou fazer uma máscara nesse cara aqui, ó. Uma máscara que vai tirar essa linha dura que eu tenho aqui, tá? O que eu vou fazer? Com a camada selecionada aqui no painel de camadas, eu vou nesse cara aqui embaixo, ó, pequenininho, ele vai fazer uma camada aqui, ó. Viu? Fez. Eu vou apertar a letra B de brush, vou apertar o botão direito, tirar toda a dureza do meu brush, escolher um tamanho mais ou menos aqui e passando aqui, ó. Importante que você esteja com essa camada selecionada e que esteja com a cor preta, porque o preto ele esconde o que tiver na sua imagem e o branco ele revela. Tá vendo que a opacidade do meu pincel está em 50, né? Eu vou só escrever 100 no meu teclado e já vai mudar aqui, não precisa necessariamente apertar lá, tá? Por exemplo, ó, 30, ele já mudou lá. Se eu apertar aqui 4, ele já vai mudar para 40. 6, 7, tá vendo? Então eu vou apertar 100 aqui, ó. 1 e 2, 0. Agora eu vou passar aqui, ó, já vou matar essa questão. Vou um pouco mais meu pincel para dar uma suavidade nele e passar um pouco mais ali, ó, tá vendo? Pronto, agora eu tenho o meu solzinho ali bem de leve. E agora eu vou usar a foto da pastora aqui para compor também. Vou abrir aqui o meu esquema de sobreposição aqui, de mesclagem.
Acho que eu vou usar esse mesmo luz indireta aqui também e vou trabalhar na questão dos valores lá. Ó, aqui é o seguinte, eu tô pensando, nesse fundo aqui não vai bater bem, tá? Esse fundo que tá com a letra aqui e tal vai chamar atenção demais. O que eu vou fazer? Eu vou deixar em 100% aqui de novo. Vou até tirar isso aqui. Vou jogar por cima aqui de tudo, porque eu quero fazer o seguinte. Vamos tirar da luz indireta aqui. Eu vou recortar ela desse fundo aqui. Então, para recortar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção de objeto, e vou passar aqui em volta aonde tem ela, certo? O Photoshop vai meio que reconhecer de uma maneira bem porca, e aí eu vou dar um ajuste fino. Por exemplo, vou pegar agora essa ferramenta aqui, ó, de laço, vou apertar o Shift para ele adicionar a seleção e vou passar aqui, ó, por exemplo, aqui onde ele não pegou. Isso aqui eu estou fazendo com o mouse. Eu tenho uma mesa digitalizadora, mas não está conectada nesse momento. Estou fazendo com o mouse mesmo. Então não precisa ser nada muito refinado aqui. Se não der com essa ferramenta que é livre, você pode pegar a ferramenta de laço poligonal aqui que você vai apertando. Ó, aperta Shift, aí você vai dando toques. E vai fazendo meio quadriculado, meio quadrado, sei lá. Só para arrumar essa seleção aqui. E digo mais, tá? Não precisa ser bem feito aqui, por quê? Porque isso aqui vai servir de fundo. Se fosse uma coisa aí que você vai ser principal, né? Um negócio assim, aí precisava ser mais bem refinado. Ó, essa parte eu não quero, então ao invés de Shift eu vou apertar Alt. Aí eu vou clicando aqui, ó. Ele só fecha a seleção quando eu encontro o primeiro ponto com o último. Por exemplo, aqui, ó. Se eu encontrar, ou então apertar Enter, pronto. Aí ele fechou a seleção. Então, isso aqui vai ser importante para mim, não fazer tão bem feito, porque eu vou poupar tempo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, nesse carinha, e vou colocar selecionar e mascarar. Aí ele vai fazer aqui uma leitura do negócio e tal, e aqui eu posso colocar um raiozinho para dar um raio ali naquelas partes onde ficaram mais... uma suavidade aqui, ó, nas partes onde ficaram mais quadradas, né? Posso até usar uma difusão aqui, porque como vai ser um fundo só, não tem necessidade de estar bem certinho o corte. E eu posso deslocar a aresta também, ó. Posso deslocar para fora do corte, ou seja, pegando mais o fundo, tá vendo? Ó? Então não tem problema. E eu deixo mais suave. E coloco mais difusão, para ficar uma borda bem difundida. Não, aí foi muito também, né, Serjão? Vamos com calma no negócio. Diminuir um pouco essa aresta deslocada aqui. Mais ou menos assim, ó. Tá? Não sei se foi muito aqui, eu vou diminuir um pouquinho mais essa aresta. Vou usar assim, ó, eu vou dar um OK. Ele vai simplesmente fazer... Ah, tá. Vamos voltar lá, que eu devia ter apertado isso aqui, ó. Aqui embaixo, minha gatinha miana, vou colocar aqui, ó, nova camada com máscara de camada, tá? Aí eu vou apertar OK. Ele vai criar uma nova camada já com essa máscara, tá vendo? Aí eu agora sim, agora não é mais um objeto inteligente, tá? Se eu apertar Ctrl U, cadê aqui? Ctrl U e diminuir e tirar a saturação, pronto. Ele não vai voltar mais a saturação. Se der um Ctrl U, por exemplo, ó, não tem como eu voltar a cor mais, tá? Que é um objeto destrutível agora, se ele não é um objeto, se ele é um objeto que não é inteligente, né? Ó, ficou um pedacinho ali, tá vendo? Porque não saiu na seleção. Eu vou simplesmente pegar aqui, deletar e deletar. Essa é a ferramenta M, tá? Você pega essa ferramenta aqui. E aí eu vou aumentar isso daqui. Vou tentar deixar mais aqui no meio mesmo. Mais por aqui assim. E vou naquela. Luz indireta. Trabalhar ali nos 50%. Jogar aqui de fundo. E aí eu vou dar uma apagadinha, tá? Essa camada aqui que está feita, ó. Eu vou pegar ela mesmo com a cor preta aqui do brush. E dar uma apagadinha. Só para sumir. Vou dar um Ctrl Z aqui que eu apaguei demais. Só para sumir com essa marcação aqui no final, tá vendo? Ó, pronto, agora não tem linha. Show, sumi um pouco com a outra parte ali. Beleza. Eu peguei aqui mais duas fotos para compor, que eu acho que só essas duas que eu importei vai ser pouco, então eu vou pegar uma dessa aqui e uma dessa aqui. Vamos ver como é que vai se comportar. Primeiro, importei, já vou dar Ctrl U, tirar a saturação, que eu quero trabalhar sem saturação com essas meninas aqui. Ctrl U, sem saturação, beleza.
Essa aqui, talvez, se a gente entrar com ela aqui, junto, com aquela questão do sol, então eu vou simplesmente dar uma indireta aqui e colocar talvez só uns 20%, assim, bem pouco mesmo. Cara, minha GoPro tá doido para participar do vídeo. Aí eu acho beleza, vou colocar uma máscara aqui também e já vou fazer aqui para tirar aquele cortezinho, tá vendo? E aí eu vou pegar essa imagem aqui, não sei se vai ficar boa porque a pastora já tá com a mão levantada, né? Mas vamos ver. Vamos colocar em direta, colocar também uns 20% só. Acho que vai ficar legal assim, ó, vai compor talvez essa para baixo e aquela outra lá para cima. Acho que pode ser, vamos fazer isso. Então eu vou deixar essa aqui para cima. Vou apagar aqui então essa parte de baixo para não ficar essa linha. E essa daqui com a mulher com a mão levantada ali, ó, que tá de fundinho também, vou colocar a máscara e também apagar aqui, ó, certo? Vamos ver se não ficou meio estranho, né? Diminuir a opacidade dessa e aumentar ela aqui de tamanho. Tá vendo que... Cadê aquela primeira imagem que eu coloquei do sol e tal? Cara, já sumiu mesmo, que a intenção é essa, é o fundo, você ir compondo o fundo para fazer um fundo abstrato com os elementos ali, ó. Vou aumentar ela aqui, ó, e deixar o sol mais no meio ali. E olha só, foi meio assim, e eu acho que eu compus um fundo aqui mais ou menos, tá vendo? Tem aqui as pessoas, dá para ver a sombrinha delas, a pastora tá ali. Talvez possa até puxar um pouquinho mais aqui, uns 60%. Ou talvez menos, né? 40%. Vamos ver como é que vai ficando. E aí, aqui dá para ver a mão da outra mulher aqui, com as pessoas aqui. Então, isso aqui está compondo um fundo legal. Eu vou juntar tudo isso daqui e dar um Ctrl G. Vou escrever aqui fundo. E aí eu vou colocar também aqui para dentro, ó. Essa cor aqui eu vou colocar para dentro, beleza? Esse fundo cinza até foi um erro meu ter criado desse jeito, tá? Aqui o negócio é dar dica para melhorar as coisas. Então, eu vou abrir aqui e vou deletar ele. Na verdade, eu vou pegar a cor dele primeiro, né? Que é esse 383838. Vou deletar por quê? Porque eu quero criar aqui um fundo que seja fácil de modificar essa cor. Vai que eu quero um cinza mais claro, um cinza mais escuro, enfim. Eu vou aqui, ó, nesse carinha, apertar nele e vou colocar aqui cor sólida. Assim fica fácil. Tá vendo? Eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora fica fácil, ó. Tá vendo o tipo da camada? Se eu der 2 toques nela, ele vai abrir, eu posso trocar para a cor que eu quiser. Vou dar um cancelar aqui. Beleza, tenho o meu fundo feito. Agorinha, a gente vai partir para a parte das texturas, tá? Porque depois de compor isso aqui desse jeito, você fala, Sérgio, mas ficou meio, né? Então, por quê? Porque tá faltando, deixa eu desligar tudo aqui, que tá de visualização na frente, só para você ver a ideia do fundo, ó. Tá vendo? Não tá um negócio, tá meio estranho, né? Tá meio pam. E aí agora a gente vai começar a compor as texturas nisso daqui, para quê? Para fazer o negócio ficar melhor, ficar legal. Então é o seguinte, como esse vídeo aqui já deu 23 minutos, ou mais ou menos, eu vou finalizar ele por aqui e a gente continua essa arte aqui no próximo vídeo. Então acompanha aí, não deixe de deixar o seu like, por favor. Eu acredito que vai ser legal esse canal aqui. Compartilhe com aquele seu amigo que cria artes, se ele faz artes em alguma igreja, se ele é voluntário e tal. Manda para sua equipe da sua igreja que está começando nessa parte aí. Ajuda esse canal a crescer, porque se der certo eu vou produzir sempre bastante conteúdo para ajudar você aqui, certo? Valeu, falou, um abraço.